Jesus é apresentado na Bíblia como o Salvador da humanidade. Mas será que existe alguma outra forma de salvação que não seja através de Jesus? 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E existem várias outras passagens que apresentam Jesus como sendo o único caminho para Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos diz: porque em nenhum outro há salvação, porque não existe nenhum outro nome em cima nos céus que tenha sido dado na terra aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, enfaticamente, a Bíblia apresenta Jesus como o único meio de salvação. Mas o que isso implica dizer? Será que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não podem ser salvas de maneira nenhuma? Para entender isso melhor, a gente precisa ir para o Antigo Testamento, onde não se falava de forma direta a respeito de Jesus Cristo. Por mais que o Antigo Testamento fale com muita frequência, de forma indireta, a respeito de Jesus, por meio dos rituais, sacrifícios, analogias. Então, mesmo o tema central do Antigo Testamento sendo Jesus e o seu sacrifício expiatório pela humanidade, eles não tinham uma noção direta, concreta, clara de que um dia o Filho de Deus viria, assumiria uma forma de homem e morreria na cruz pelos seus pecados para garantir a eles o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Então, a pergunta que fica: se não existe uma outra forma de ser salvo a não ser por intermédio de Jesus Cristo, se ninguém pode receber o perdão dos seus pecados se não for através do sacrifício de Jesus, da fé em Jesus Cristo, então como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Para entender isso, nós precisamos fazer um comparativo. Como as pessoas são salvas no Novo Testamento, na Nova Aliança, e como elas eram salvas no Antigo Testamento. E se você for analisar os textos, você vai perceber que a forma era a mesma. Porque, por exemplo, em Atos capítulo 3, verso 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, nós vemos que no Novo Testamento, para que uma pessoa possa desfrutar dos benefícios do sacrifício de Jesus, ela precisa se arrepender dos seus pecados, se converter para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, para que a dívida dessa pessoa, a dívida no tocante a transgressões, ofensas a Deus, seja perdoada e cancelada e esquecida de todo. Ela precisaria se arrepender e se converter. Isso no Novo Testamento, ok? No Antigo Testamento, nós vemos uma referência semelhante em Provérbios 28, verso 13, que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você vê que o método para que a pessoa desfrutasse da misericórdia e do perdão de Deus era o mesmo? No Novo Testamento ele diz que a pessoa precisava se arrepender e se converter e os seus pecados seriam cancelados. No Antigo ele diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Então nós vemos que o método sempre foi o mesmo. Sempre foi necessário para que alguém desfrutasse da misericórdia de Deus, que ela confessasse os seus pecados, se arrependesse e se convertesse. A pessoa que fazia isso na Antiga Aliança, ela desfrutava da misericórdia de Deus, do perdão dos pecados. E a pergunta que eu faço é: mas como ela era perdoada? Como o sacrifício de Jesus e os seus benefícios de perdão, de vida eterna, alcançavam essa pessoa se Jesus Cristo ainda não tinha sido crucificado? Exatamente. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro crucificado desde a fundação do mundo. O que isso implica dizer? Que antes mesmo que Jesus realizasse o sacrifício, os benefícios desse sacrifício retroagiam para alcançar desde a fundação do mundo. Ou seja, eles já estavam valendo desde a fundação do mundo. Então, desde Adão
Até a vinda de Jesus, toda pessoa que buscava a misericórdia de Deus, de que maneira? Confessando os seus pecados, se arrependendo, se convertendo, ela desfrutava dos benefícios do sacrifício de Jesus. Mas Danilo, Jesus ainda não tinha sido sacrificado. Eu sei, mas o sacrifício de Jesus é tão poderoso que ele retroage para beneficiar o réu, que ele alcança todos aqueles que desde a fundação do mundo buscaram a misericórdia de Deus. Aqueles, depois do sacrifício de Jesus, ou seja, na nova aliança, aqueles que se achegam a Deus, buscam a misericórdia de Deus, se convertem, confessam seus pecados, se arrependem, eles desfrutam da mesma forma. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a salvação sempre foi e sempre será por intermédio de Jesus Cristo. E talvez você me pergunte, mas Danilo, então tu queres dizer que não tem diferença nenhuma da antiga para a nova aliança? Tem diferença sim. A diferença é uma diferença de informação, de clareza, de entendimento de como as coisas foram gerenciadas por Deus. Ou seja, hoje nós sabemos que quando eu confesso os meus pecados, me arrependo e me converto, a misericórdia de Deus me alcança por intermédio do sacrifício de Jesus. Hoje eu tenho essa compreensão clara. Antigamente, antes do sacrifício de Jesus, as pessoas não tinham essa convicção de que a misericórdia de Deus alcançou ela por causa de Jesus. Elas não tinham esse conhecimento, esse entendimento que nós temos hoje. Mas o meio de salvação sempre foi o mesmo, sempre foi por Jesus, sempre foram os sacrifícios de Jesus que perdoaram os pecados, nunca foi o sangue de novilhos, de bode, nenhum daqueles rituais e sacrifícios que eram realizados tinha o poder de perdoar qualquer tipo de pecado. Eles apenas apontavam para um sacrifício perfeito que seria realizado e através deste sacrifício de Jesus Cristo, as pessoas recebiam perdão e misericórdia de Deus. Ainda hoje, algumas pessoas não têm esse conhecimento. Quando nós falamos se há salvação sem Jesus Cristo, a resposta definitiva é não. Mas é possível uma pessoa ser salva por Jesus sem ter ouvido falar de Jesus propriamente dita? Sim. Imagine que uma pessoa que não teve acesso a esse conhecimento de Jesus Cristo, dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus, mas ela crê que há um só Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. E ela procura viver uma vida moralmente boa, ela se apega à misericórdia desse Deus, mesmo que ela não tenha o conhecimento de que é através do sacrifício de Jesus que ela recebe o perdão, a remissão dos pecados, mas ela se apega a Deus, ela busca viver por modo agradável a Deus, ela se apega à misericórdia do Senhor e à graça de Deus. Essa pessoa sim será salva por Jesus Cristo, mesmo sem ela saber a respeito de Jesus Cristo. Ela se apega na misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus foi revelada no seu auge através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Antes que alguém comente aqui embaixo, eu não estou dizendo que essas pessoas vão ser salvas pelas suas obras e pela sua moralidade. Como eu falei, a sua moralidade expressa apenas um relacionamento com Deus, mas elas devem se apegar na misericórdia de Deus, porque uma pessoa que tenha de fato uma espiritualidade, ela reconhece que ela não consegue viver um padrão perfeito. Ela se apega à misericórdia de Deus, pede perdão pelos seus erros, se esforça para continuar vivendo da forma correta, para corrigir os seus erros, e essa pessoa será alcançada sim pelo sangue de Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdo como esse. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.